Ele pensou seus bilhões deram a ele o direito para ser cruel. Ele pensou uma barreira de idioma era uma segura parede para esconder seus insultos atrás. Ele estava errado. Quando Nicolai Petro, um dos da cidade mais temidos magnatas imobiliários, caminhou para o Sala Obsidiana, ele viu apenas outro sem rosto servidor em um uniforme. Limpa a garganta. Ele não sabia que a mulher derramando seu vinho estava segurando um segredo que desvendaria sua inteira noite e talvez sua reputação. Assista de perto porque o momento a arrogância quebra é o momento que você não vai querer perder. Esta é a história de como uma única frase em russo silenciou um bilionário. A chuva em Manhattan não era apenas chuva. Era um incessante, congelante ataque que parecia despir a cidade de seu glamour, deixando apenas os cinzentos ossos de aço por baixo. Mas dentro da sala obsidiana, localizada no quarto andar da Torre Sterling, o tempo não era nada mais do que um cênico pano de fundo, um filme mudo tocando contra as janelas de vidro do chão ao teto. Aqui o ar cheirava a óleo de trufa branca, mogno envelhecido e dinheiro antigo. Daisy Bennett ajustou a gola de seu uniforme engomado e rígido no reflexo de um vaso de latão polido. Ela parecia cansada, não o tipo de cansada que vem da falta de sono, embora ela tivesse muito disso equilibrando um mestrado em línguas eslavas na Colômbia, com turnos em tempo integral aqui. Mas o tipo de alma profunda exaustão que vem de ser invisível. Aos 26, Daisy era um fantasma em sua própria vida. Para os clientes da sala obsidiana, ela era um par de mãos que entregava carne wagyu e reabastecia taças de cristal com Dom Perignon. Ela não era Daisy, a garota que podia citar Chekhov de cor, ou que estava atualmente cuidando de uma mãe diabética cujas contas médicas a estavam comendo viva. Ela era apenas garçonete. Mesa 4 é sua esta noite, Bennett. O gerente de andar, Sr. Henderson, estalou enquanto passava, verificando seu relógio. Henderson era um homem que suava ansiedade. Ele estava aterrorizado com o Cleonel, o que o tornava um tirano para a equipe. E, pelo amor de Deus, arrume seu cabelo. É Nicolai Petro. Daisy sentiu um nó frio apertar em seu estômago. Nicolai Petro. Mesmo em uma cidade de bilionários, Petro era um tubarão entre peixes dourados. Ele era um capitalista de risco russo-americano, conhecido tanto por suas aquisições hostis implacáveis, quanto por seu temperamento. Os tabloides o chamavam de o príncipe do gelo de Manhattan. Ele não apenas jantava. Limpa-lhe a garganta. Ele mantinha corte. Entendido, Daisy disse, sua voz firme, apesar dos nervos. Ela alisou uma mecha de cabelo escuro de volta em seu coque apertado. Ela precisava das gorjetas esta noite. A prescrição de insulina de sua mãe havia dobrado de preço, e o aluguel de seu pequeno apartamento no Queens estava 3 dias atrasado. Ela não podia se dar ao luxo de um erro. As portas do elevador na entrada privada deslizaram abertas com um suave "hush", e a atmosfera no restaurante mudou instantaneamente. Foi uma mudança tangível na pressão. Nicolai Petro entrou. Ele era mais jovem do que parecia nos jornais, talvez seus 30 e poucos, vestindo um terno sob medida cor carvão que provavelmente custou mais do que a mensalidade inteira da faculdade de Daisy. Ele era bonito de uma forma afiada e predatória, com olhos azuis pálidos que escaneavam a sala como se estivesse avaliando uma propriedade que pretendia demolir. Flanqueando-o estavam outros 3. À sua esquerda estava Isabella Vance, uma supermodelo, cujo rosto estava atualmente estampado em outdoors em Times Square. Ela usava um vestido que parecia prata líquida e uma expressão de tédio permanente. À sua direita estavam 2 homens em ternos caros semelhantes, associados ou talvez psicofantas. Daisy reconheceu um como Julian Thorne, um gestor de fundos de hedge que havia sido banido de outros 3 restaurantes por atirar uma taça de vinho em um sommelier. Acomode-os, Henderson sibilou no ouvido de Daisy, empurrando-a ligeiramente para frente. E não fale a menos que falem com você.
Petro odeia a conversa fiada. Daisy respirou fundo, colocou sua máscara profissional, um sorriso educado e neutro, e abordou o grupo. Boa noite, Sr. Petro. Bem-vindo à sala obsidiana. Ela, limpa a garganta, disse, gesticulando para a mesa de canto privilegiada com vista para o Central Park. Por aqui, por favor. Nikolai não olhou para ela. Ele nem piscou. Ele simplesmente entregou seu casaco ao atendente do chapelaria sem quebrar seu ritmo e passou por Daisy como se ela fosse um pedaço de mobília. Foi o primeiro insulto da noite, sual e praticado. Enquanto se sentavam, o grupo já estava barulhento, suas risadas cortando os murmúrios abafados dos outros clientes. Eles eram donos do espaço e sabiam disso. Eu quero o Lefit 82. Nikolai latiu antes mesmo de abrir o menu. Limpa a garganta. Ele olhou pela janela de costas para a sala. E diga ao chefe que se as vieiras estiverem emborrachadas como da última vez, eu comprarei este prédio só para demiti-lo. Limpa a garganta. Julian Thorne riu um som áspero e latindo. Implacável, Nico. Absolutamente implacável. Daisy ficou em silêncio ao lado da mesa, bloco na mão, esperando o resto dos pedidos de bebidas. Ela sentiu a familiar picada da humilhação. A forma como eles não reconheciam sua presença até precisarem de algo. Mas ela engoliu. Aluguel, insulina, mensalidade. Ela repetiu o mantra em sua cabeça. Água com gás, Isabela disse, sem tirar os olhos do telefone. Whisky puro. O Macallan 25, Julian acrescentou. Daisy assentiu, escrevendo rapidamente. Claro, farei o sommelier trazer a lista de vinhos imediatamente para a seleção de safras. Ela se virou para sair e foi quando ela o viu. Foi o primeiro deslize. Nikolai inclinou-se para Julian, sua voz baixando uma oitava, mudando perfeitamente do inglês para um russo gutural e rápido. Mishnetaki. Daisy congelou por um microsegundo, de costas para a mesa. A frase pairava no ar, invisível para todos os outros, mas a atingindo como um tapa físico. Ela parece um rato assustado, não parece? A avó de Daisy era de São Petersburgo. Russo não era apenas uma língua que Daisy estudava. Era a língua da cozinha de sua infância, a língua de canções de ninar, e a língua sobre a qual ela estava atualmente escrevendo sua dissertação. Ela entendia cada nuance, cada inflexão. Ela não se virou. Ela continuou andando em direção ao bar, seus nós dos dedos brancos enquanto segurava a bandeja de prata. Apenas um rato, ela pensou, seu coração batendo contra suas costelas. Apenas um rato assustado que precisa deste trabalho. Ela não sabia ainda que o rato estava prestes a rugir. A correria do jantar começou para valer. A cozinha era um balé caótico de chefes gritando e panelas batendo. Um contraste gritante com a serena sala de jantar. Daisy movia-se entre os dois mundos, carregando pratos de foie gras e risoto de lagosta, sua mente constantemente voltando para a mesa 4. Cada vez que ela se aproximava da mesa de Nikolai Petro, o ar parecia mais pesado. Eles estavam consumindo álcool a uma taxa alarmante. O Lefit 82 havia sumido, substituído por uma garrafa de Crystal e depois outra. A cada copo, o volume deles aumentava, e com ele a arrogância. Daisy se aproximou para retirar os pratos de entrada. A mesa era uma bagunça de migalhas e iguarias meio comidas. Isabela mal havia tocado em seu tartar de atum, tendo passado o curso inteiro tirando selfies com o flash desligado. Está tudo a seu gosto? Daisy perguntou suavemente, pegando o prato de Nikolai. Ele não moveu o braço para acomodá-la. Ela teve que se esticar desajeitadamente em volta dele, tomando cuidado para não esbarrar em seu terno. O tartar estava pedestre. Nikolai disse em inglês, sua voz entediada. Diga ao chefe que ele está perdendo seu toque. Vou transmitir a mensagem, senhor. Daisy disse enquanto empilhava os pratos em seu braço esquerdo, lutando ligeiramente com o peso e o ângulo.
Nikolai virou-se para Isabela. Ele sorriu maliciosamente, seus olhos brilhando com diversão maliciosa. Ele mudou para o russo novamente, assumindo que a criptografia de uma língua estrangeira o tornava invencível. Posmotrias. Ele zombou, gesticulando vagamente para Daisy com sua taça de vinho. Pois não, a respiração de Daisy engasgou. Olhe para as mãos dela, vermelhas e ásperas. Ela provavelmente esfrega o chão em seu tempo livre. Limpa da garganta. Foi um golpe baixo. Suas mãos eram ásperas. Elas estavam rachadas pelos detergentes fortes usados para limpar as mesas do restaurante e por lavar as roupas de sua mãe à mão para economizar nas taxas da lavanderia. Eram as mãos de uma sobrevivente, não de uma esfregadora de chão. Isabela deu uma risadinha, um som vago. Ela não falava russo, mas entendia o tom. Ela reconhecia a zombaria quando a ouvia. O que você está dizendo, Nico? Você está sendo mal de novo. Apenas admirando a fauna local. Nikolai respondeu em inglês, piscando para ela. Então, virando-se para Julian, ele continuou em russo mais rápido desta vez, suas palavras ligeiramente arrastadas. Aposto que ela nem entende o que estamos comendo. Para ela, isso é apenas comida cara. Ela preferiria um hambúrguer. Julian rugiu de rir, batendo na mesa. Meu Deus, eu amo quando você fica assim. Daisy sentiu um calor subindo pelo pescoço, corando suas bochechas. Não era mais apenas constrangimento, era raiva. Raiva fria e dura. Ela havia passado 5 anos analisando a sintaxe de Dostoiévski e a poesia de Pushkin. Ela havia traduzido documentos diplomáticos por dinheiro extra. Ela tinha um intelecto que poderia dar círculos em torno desses valentões de fundo fiduciário. No entanto, eles a olhavam e não viam nada além de uma serva. Ela voltou para a cozinha, suas mãos tremendo. Tudo bem, Bennett. Era Marco, o subchefe. Ele era um homem gentil, um dos poucos que tratavam a equipe de garçons como humanos. Ele viu o olhar em seus olhos. Bem, Daisy disse, sua voz tensa. Mesa 4 está apenas desafiadora. Petro, Marco zombou, limpando as mãos em um pano. O cara é uma ameaça. Não deixe que ele te atinja. Apenas entregue o prato principal, pegue o dinheiro e vá para casa. Entregue o prato principal. Pegue o dinheiro. Vá para casa. Daisy olhou para a bandeja esperando por ela. 4 pratos de carne wagyu mal passada, guarnecidos com folha de ouro comestível. Era grotesco. O custo de um desses bifes poderia pagar seu aluguel por 3 meses. Ela pegou a bandeja. Era pesada, aterrando-a. Ao voltar para o salão, ela viu Henderson observando-a como um falcão. Ele fez um sutil movimento de acelere com a mão. Ela se aproximou da mesa 4. O rumor havia mudado ligeiramente. Eles estavam discutindo algo de negócios, parecia. O acordo em Moscou está desmoronando, Nico. Julian estava dizendo em inglês, parecendo preocupado. Se os reguladores olharem os relatórios ambientais, estamos mortos. Nikolai acenou com a mão de forma desdenhosa. Os reguladores estão pagos. Eu cuidei disso pessoalmente. Daisy começou a colocar os pratos. Bife para a senhora, bife para o cavalheiro. Enquanto ela colocava o prato de Nikolai na frente dele, ele olhou para ela, seus olhos vítreos. Ele estava irritado com a interrupção de sua conversa. Ele olhou para o bife e depois para Daisy. Ele decidiu que precisava de mais uma risada para afirmar seu domínio. Ele a olhou diretamente nos olhos e falou em russo com um sorriso cruel brincando em seus lábios. A mesa ficou em silêncio, esperando a tradução, ou talvez apenas desfrutando do tom de comando. Escute você, se você derrubar isso no meu terno, eu vou te demitir e fazer você pagar pela limpeza pelo resto de sua patética vida. Algo dentro de Daisy estalou. Não foi um estalo alto. Foi o clique silencioso de uma fechadura se abrindo. O medo de Henderson evaporou. A preocupação com o aluguel desapareceu em segundo plano. Tudo o que restou
foi a dignidade de sua educação e o orgulho de sua herança. Ela estava cansada de ser o rato. Ela terminou de colocar o bife na mesa com perfeita precisão. Ela ajustou os talheres. Ela deu um passo para trás, apertou as mãos na frente do avental e olhou Nikolai Petro diretamente nos olhos. A mesa ficou em silêncio, sentindo que algo estava errado. Garçonetes não faziam contato visual assim. Elas não ficavam com aquele tipo de postura. Ela respirou fundo e abriu a boca. O silêncio que Daisy comandava não era barulhento. Era um vácuo. Era a súbita e ofegante inspiração de ar antes de um trovão. Por 3 horas ela havia sido invisível, uma não-entidade em um colete e calças pretas, meramente um mecanismo de entrega. Mas agora, de pé na beira da mesa 4, ela parecia crescer. A fadiga que havia curvado seus ombros evaporou, substituída pela postura rígida e com espinha de aço de uma mulher que sabia exatamente quem ela era. Ela olhou para Nikolai Petro, realmente olhou para ele. Ela viu a mínima dilatação de suas pupilas, o leve brilho de suor em sua testa do vinho, a arrogância gravada nas linhas nassolabiais ao redor de sua boca. Ele estava esperando que ela pedisse desculpas, que se esgueirasse, que se acovardasse. Daisy não se acovardou. Ela deixou um pequeno e triste sorriso tocar seus lábios, um sorriso de pena, não de subserviência. Quando ela falou, sua voz não era o tom indiferente e plano de uma serva. Era rica, ressonante e perfeitamente modulada, e estava em russo impecável de São Petersburgo. Vibes poet ovoin. Ela começou, as sílabas rolando de sua língua como mercúrio líquido, suaves e frias. Segda, você se preocupa com seu terno, Sr. Petro. Mas manchas de vinho podem ser removidas. Infelizmente, as manchas em sua alma e sua criação são permanentes. A reação foi instantânea e visceral. Nikolai congelou. Seu garfo a meio caminho de sua boca parou no ar. Foi como se alguém tivesse apertado pause em um rolo de filme. O sorriso malicioso deslizou de seu rosto, substituído por uma expressão boquiaberta de absoluta incompreensão. Não era apenas que ela falava russo. Era como ela falava. Seu sotaque era aristocrático, refinado, o russo da velha inteligência, muito superior ao seu próprio dialeto áspero e endurecido pelos negócios. Isabela, que não entendia as palavras, mas entendia a mudança de poder, olhou de Nikolai para Daisy, sua boca ligeiramente aberta. Julian Thorne abaixou sua taça de uísque, seus olhos se estreitando. Daisy não havia terminado. Ela sentiu uma corrida de adrenalina perigosa e inebriante. Ela mudou seu olhar para Julian, depois de volta para Nikolai, abordando seu comentário anterior sobre o hambúrguer. Limpa a garganta. Idélia, ela continuou, mantendo a voz baixa o suficiente para que apenas a mesa deles pudesse ouvir, criando uma íntima esfera de humilhação. Hamburgerie class. E para constar, eu não prefiro hambúrgueres. Eu prefiro Chekhov, Dostoiévski e pessoas que entendem que dinheiro não compra classe. Suas mãos podem ser macias, mas suas palavras são rudes. Minhas mãos são ásperas porque eu ganho minha vida através de trabalho honesto, não zombando daqueles que lhe servem comida. Ela fez uma pausa, deixando as palavras russas se acomodarem na toalha da mesa como pedras pesadas. Então ela mudou sem esforço de volta para o inglês, seu rosto uma máscara de polidez profissional. Desfrute seu bife wagyu, senhor. Está cozido mal passado, exatamente como você pediu. Por um período de 10 segundos, ninguém se moveu. O ruído ambiente do restaurante, o tilintar de talheres, o baixo zumbido do jazz. As risadas do bar pareciam pertencer a um universo diferente. Na mesa 4, o tempo havia parado. O rosto de Nikolai assumiu um tom carmesim que combinava com as cortinas. Ele era um homem que construiu seu império no controle. Ele controlava mercados, ele controlava salas de reuniões e ele controlava mulheres.
Ser repreendido por uma garçonete em sua própria língua materna na frente de seus pares foi uma falha em sua realidade. Ele não conseguia processar isso. Julian foi o primeiro a quebrar a paralisia. Ele soltou um assobio baixo e incrédulo. Droga, Nico! Acho que ela acabou de te matar. Os olhos de Nikolai se voltaram para Julian, furiosos, depois de volta para Daisy. Suas mãos se cerraram em punhos na toalha de mesa branca. Ele parecia querer virar a mesa, gritar, afirmar seu domínio fisicamente, porque intelectualmente ele havia acabado de ser desarmado. Quem é você? Nikolai sussurrou, sua voz rouca. O inglês parecia desajeitado após a poesia de seu russo. Eu sou sua garçonete, Sr. Petrov. Daisy disse, o queixo erguido. Meu nome é Daisy e estarei verificando sua mesa em breve. Ela se virou, seus movimentos precisos e militares. Ela se afastou da mesa, sentindo o calor de seu olhar queimando um buraco entre suas omoplatas. Seu coração estava martelando contra suas costelas como um pássaro preso. Suas mãos, escondidas nas dobras de seu avental, tremiam tão violentamente que ela teve que cerrá-las em punhos. Ela o havia feito. Ela o havia cruzado a linha. Não havia como voltar agora. A caminhada de volta para a estação de serviço parecia andar debaixo d'água. Os sentidos de Daisy estavam sobrecarregados. Ela podia ouvir o sangue correndo em seus ouvidos. Ela sabia com uma certeza aterrorizante que provavelmente acabara de perder o emprego. Pessoas como Nikolai Petro não levavam a humilhação levianamente. Elas não aplaudiam a sagacidade das classes mais baixas. Elas a esmagavam. Ela alcançou a estação de serviço e agarrou o balcão de mármore frio, tentando estabilizar a respiração. Bennett! O sibilo veio de trás dela. Era Henderson. Ele se materializou das sombras como um mau presságio. Seu rosto contraído pelo estresse. Ele não havia ouvido a conversa, mas havia visto a linguagem corporal. Ele havia visto Nikolai Petro congelar. Ele havia visto a interrupção na atmosfera sagrada da sala obsidiana. O que você fez? Henderson sussurrou agressivamente, encurralando-a contra a máquina de café expresso. Por que o Sr. Petro está olhando para você como se quisesse te esfolar viva? Você errou o pedido? Eu te disse mal passado. O pedido estava perfeito, Sr. Henderson. Daisy disse, sua voz tremendo ligeiramente. Ela tentou passar por ele, mas ele bloqueou seu caminho. Não minta para mim, Henderson cuspiu. Eu o vi parar de comer. Eu vi a expressão no rosto dele. Você o ofendeu. Deus, eu sabia que não deveria ter te dado esta sessão. Você é muito rude. Eu não o ofendi, Daisy disse, um lampejo de seu fogo anterior retornando. Eu simplesmente respondi a uma pergunta que ele fez. Você não responde a perguntas. A voz de Henderson subiu, rachando de pânico. Você serve. Você sorri. Você desaparece. Esse é o seu trabalho. Antes que Daisy pudesse responder, uma comoção irrompeu na mesa 4. Não foi um grito. Foi o som de cristal se estilhaçando. Daisy e Henderson ambos viraram suas cabeças. Nikolai Petro havia se levantado abruptamente, sua cadeira rangendo contra o chão de parquete. Em sua pressa, ou talvez sua raiva cega, sua mão havia varrido a mesa, enviando sua taça de champanhe de cristal voando. Ela se espatifou no chão, enviando cacos de vidro e vinho espumante de safra cara espirrando pela toalha de mesa branca imaculada e pelo chão polido. O restaurante ficou em silêncio, todas as cabeças viradas. Nikolai não olhou para a bagunça. Ele estava olhando diretamente para Daisy. Seus olhos estavam arregalados, maníacos. Ele apontou um dedo para ela através da sala. Você! Ele berrou. Henderson empalideceu. Ele parecia que ia ter um derrame. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ele está furioso! Henderson não esperou por uma explicação. Ele entrou no modo de controle de danos. Ele agarrou Daisy pelo braço, seus dedos cravando em seu bíceps com força suficiente para machucar. Venha comigo.
ele rosnou. Agora. Ele a arrastou para o chão, puxando-a em direção à mesa 4 como um cordeiro sacrificial. Limpa a garganta. Daisy tentou puxar o braço, mas seu aperto era de ferro. Senhor Petro, senhor. Petro, eu sinto muitíssimo. Henderson começou a pedir desculpas antes mesmo de chegarem à mesa. Ele estava se curvando ligeiramente enquanto caminhava. Uma exibição patética de civilidade. Por favor, perdoe a desajeitada da equipe. Isso é inaceitável. Absolutamente inaceitável. Eles chegaram à mesa. A bagunça se espalhava. Vinho escorria da borda da mesa para o carpete. Isabela havia puxado as pernas para cima, parecendo irritada por seus sapatos poderem molhar. Julian observava a cena com um sorriso torto, curtindo o show. Nikolai estava ali, respirando pesadamente. Ele olhou para Henderson, depois para Daisy. Ela? Henderson gaguejou, empurrando Daisy ligeiramente para frente. Ela é nova, incompetente. Eu vou resolver isso imediatamente, Sr. Petro. Ela será removida do salão. Eu vou bancar a refeição inteira. Eu vou trazer o vintage 64 da casa. Henderson virou-se para Daisy, seu rosto contorcido em uma máscara de fúria justa. Peça desculpas, Bennett. Peça desculpas ao Sr. Petro por arruinar a noite dele e depois limpe seu armário. Você está demitida. Daisy sentiu o chão sumir sob seus pés. Demitida. Assim, do nada. O dinheiro da mensalidade, a insulina, tudo se dissolveu diante da covardia de Henderson. Ela olhou para Henderson, o nojo subindo em sua garganta. Então ela olhou para Nikolai. O bilionário a observava. Ele não estava olhando para o vinho derramado. Ele não estava olhando para Henderson. Ele estava estudando Daisy com uma intensidade que era inquietante. Ele viu o gerente a manuseando. Ele ouviu a palavra demitida. Daisy endireitou seu paletó. Ela puxou o braço do aperto de Henderson com um puxão forte. Eu não vou pedir desculpas pela sua desajeitada, Sr. Petrov. Ela disse, sua voz clara na sala silenciosa. Ela falou em inglês desta vez para que todos pudessem ouvir. E eu não vou pedir desculpas por ter dignidade. Henderson ofegou. Tire-a, saia agora. Espere. A única palavra cortou o grito de Henderson como uma lâmina. Veio de Nikolai. Nikolai Petro contornou a mesa, estilhaçando o vidro quebrado sob seus sapatos de couro italianos. Ele ignorou o vinho encharcando a perna de sua calça. Ele caminhou direto para Daisy, invadindo seu espaço pessoal, pairando sobre ela. Henderson fechou a boca, tremendo. Ele esperava que Nikolai a agredisse ou talvez exigisse segurança, que a expulsasse. Nikolai inclinou-se, seu rosto a centímetros do dela. Daisy podia sentir o cheiro do uísque caro e o perfume persistente da colônia. Ela não vacilou. Ela sustentou o olhar dele, seus olhos azuis encontrando os dele, gélidos. Você fala russo? Nikolai disse suavemente em inglês. Não era uma pergunta. Sim, Daisy respondeu. Dialeto de São Petersburgo, ele murmurou. Acadêmico, quase arcaico. Onde você aprendeu? Universidade Columbia, Daisy disse. Estudos de pós-graduação em minha avó. Nikolai a encarou por um longo e desconfortável momento. A raiva em seus olhos estava lutando com algo mais. Choque, respeito. Ou talvez a percepção de que, pela primeira vez em anos, alguém realmente o havia visto. Não a carteira, mas o homem, e o achou deficiente. Ele virou a cabeça lentamente para olhar para Henderson. Você está demitindo ela? Nikolai perguntou, sua voz enganosamente calma. Henderson assentiu vigorosamente, pensando que estava se alinhando com o bilionário. Sim, senhor, imediatamente. Ela foi desrespeitosa. Ela foi. Cale a boca, Nikolai disse. Ele não gritou. Ele apenas a deixou cair como um peso. A boca de Henderson se fechou com um clique audível. Nikolai voltou-se para Daisy. A tensão na sala era tão densa que sufocava.
Você acha que é melhor do que eu, Nikolai disse a ela, porque você lê livros, porque você memoriza poesia. Eu acho, Daisy disse, escolhendo suas palavras com a precisão de um cirurgião, que o caráter é definido por como você trata aqueles que não podem fazer nada por você. E por essa definição, Sr. Petro, você é um homem muito pobre. O insulto pairou no ar. Julian Thorne riu novamente, um riso nervoso. Ela tem coragem, Nico. Eu dou isso a ela. A mandíbula de Nikolai trabalhou. Uma veia pulsou em sua têmpora. Ele estava no precipício. Ele poderia destruí-la. Ele poderia fazer um telefonema e garantir que ela nunca mais trabalhasse nesta cidade. Mas então o canto de sua boca se contraiu. Traduza isto, Nikolai disse, de repente mudando para o russo, seus olhos brilhando com um desafio. Daisy não hesitou. Aquele que não arrisca não bebe champanhe. Nikolai olhou para o vidro quebrado e o cristal desperdiçado no chão. Ele soltou uma curta e afiada gargalhada. Não era um som feliz, mas não era mais raiva. Era o som de um homem que acabara de ser esmurrado na cara e percebeu que ainda estava de pé. Henderson, Nikolai disse sem desviar o olhar de Daisy. Sim, senhor, o gerente guinchou. Se você a demitir, Nikolai disse, sua voz baixando para um rosnado ameaçador. Eu comprarei este prédio, despejarei este restaurante e o transformarei em um estacionamento. Você entende? Henderson parecia ter sido esbofeteado com um peixe molhado. Ele piscou rapidamente. Eu, com licença. Você me ouviu? Nikolai disse. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e puxou um cartão de crédito preto, do tipo feito de titânio que não tinha limite. Ele o estendeu para Daisy, não para Henderson. Traga outra garrafa, Nikolai disse para Daisy, e traga um copo para você. Daisy olhou para o cartão. Estou de plantão, senhor, não posso beber. Eu estou comprando seu turno, Nikolai retrucou, sua voz baixando. Pela próxima hora, você trabalha para mim. Mas não como garçonete. Considere isso uma consulta. Uma consulta sobre o quê? Sobre honestidade, Nikolai disse. Ele pegou seu copo. Todos nesta mesa mentem para mim. Julian me diz que minhas ideias são brilhantes porque ele quer gerenciar minha carteira. Isabela me diz que sou engraçado porque ela quer estar no meu iate. Você, ele apontou um dedo para ela. Você é a primeira pessoa em 5 anos a me dizer que tem uma alma manchada na minha cara. Ele ergueu o copo. Zachestnost, a honestidade. Daisy hesitou. O aroma do champanhe subiu, cítrico e flores brancas. Era um cheiro de um mundo do qual ela estava barrada, mas ela já estava sentada. A linha havia sido cruzada. Ela estendeu sua mão áspera e vermelha, segurando a delicada haste do copo. Ela o ergueu. Zachestnost, ela sussurrou. Ela tomou um gole. Era requintado. Tinha gosto de luz das estrelas e ferro frio. Então, Nikolai disse, baixando seu copo, você estuda os clássicos. Quem é seu favorito? Lermontov, Daisy disse instantaneamente. Um herói do nosso tempo. Limpa a garganta. Nikolai ergueu uma sobrancelha. Pechorin, o homem supérfluo, o cínico que destrói tudo que toca porque está entediado. Ele não está apenas entediado. Daisy o corrigiu. Limpa a garganta, esquecendo-se por um momento, escorregando na paixão acadêmica. Ele é um produto de uma sociedade que não tem uso para seus talentos. Ele se torna cruel porque não tem saída para sua grandeza. É uma tragédia de potencial desperdiçado. Nikolai a encarou. O barulho do restaurante pareceu diminuir ainda mais. Uma tragédia de potencial desperdiçado. Ele repetiu lentamente, enrolando as palavras em sua boca. Ele olhou para suas mãos. Mãos que movimentavam bilhões de dólares. Mãos que destruíam empresas. E você acha que eu sou Pechorin? Eu acho, Daisy disse, encontrando seu olhar, que você está entediado, Sr. Petro. E isso o torna perigoso. Mas Pechorin morreu sozinho em uma jornada para a Pérsia.
Não foi um final feliz. Julian irrompeu em gargalhadas, quebrando o feitiço. Jesus, Nico, ela está te psicanalizando. Isso é ouro, ouro puro. Mas Nikolai não estava rindo. Ele estava olhando para Daisy com uma estranha intensidade. Uma fome que não tinha nada a ver com comida ou sexo. Era a fome de um homem que finalmente havia encontrado um adversário digno de jogar xadrez. Talvez, Nikolai murmurou em russo, para que só ela pudesse ouvir. Talvez você esteja certa. Pechorin era livre. E você? Você é livre, Daisy? Daisy olhou para seu uniforme, para o gerente observando das sombras, para a imagem mental das contas não pagas de sua mãe. Não, ela respondeu em russo. Ninguém é livre. A hora se estendeu. A garrafa de salão foi esvaziada e outra foi pedida, um vinho tinto pesado e sombrio. Desta vez, um Screaming Eagle Cabernet. Daisy bebeu com moderação, ciente de que precisava de sua lucidez. Nikolai, no entanto, bebia com um ritmo funcional e aterrorizante. Ele não parecia bêbado. Ele parecia afiar suas arestas, tornando-se mais irregular. A conversa havia mudado da literatura para a única coisa com que homens como Nikolai e Julian realmente se importavam: o jogo da acumulação. Julian estava ficando agitado. Ele continuava verificando seu relógio e olhando para um tablet que ele havia tirado de sua maleta. A tela brilhava com texto denso. Nico, temos que assinar a aquisição de Chelyabinsk até a meia-noite, horário de Moscou. Julian insistiu, tocando na tela. A equipe jurídica enviou o rascunho final há 1 hora. É uma transferência padrão de direitos minerais. Só precisamos de sua assinatura digital. Nikolai acenou com a mão de forma desdenhosa. Está bem, eu li o resumo. Assine. Você não leu o adendo completo, Julian disse, sua voz tensa. Mas o resumo foi claro. É um negócio limpo. Baixo risco, alto rendimento. Se esperarmos, os investidores chineses vão se aproveitar. Daisy os observava. Ela não sabia nada de alta finança, de fusões e aquisições, mas sabia linguagem corporal, e ela viu algo em Julian Thorne que a fez arrepiar. Ele estava muito ansioso. Seu pé batia um ritmo rápido sob a mesa. Ele não era apenas um subordinado tentando fazer um trabalho. Ele era um apostador tentando sacar antes que o dealer notasse as cartas marcadas. Mostre-me. Nikolai suspirou. Ele pegou o tablet de Julian. O documento estava em russo, russo jurídico, uma densa e impenetrável mata de jargão burocrático, voz passiva e terminologia arcaica. Mesmo falantes nativos lutavam com ele. Nikolai o examinou, seus olhos movendo-se rapidamente. Rápido demais. Ele estava lendo superficialmente. Ele estava arrogante e ligeiramente intoxicado. Tudo bem, Nikolai grunhiu. Ele levantou o dedo para pressionar o botão de aprovação. Daisy sentiu um puxão em seu estômago. Era irracional. Não era da sua conta. Se Nikolai Petro perdesse milhões, era justiça kármica. Mas a memória de Lermontov, da discussão sobre potencial desperdiçado, persistia. E mais do que isso, ela odiava ser invisível. Ela odiava a suposição de que era muito estúpida para entender o mundo deles. Posso? Daisy perguntou. Sua voz era suave, mas parou o dedo de Nikolai a milímetros da tela. Julian virou a cabeça para ela. Com licença. Isso são dados corporativos confidenciais. Você é uma garçonete. Limite-se a servir o vinho. Ele está lendo muito rápido, Daisy disse para Nikolai, ignorando Julian. E você está cansado. O russo jurídico é complicado. Um sufixo pode mudar a responsabilidade de uma cláusula inteira. Nikolai olhou para ela, depois para o tablet, depois de volta para ela. Ele estendeu o dispositivo. Leia, ele desafiou. Nico, Julian protestou, seu rosto corando. Você está louco? Você está mostrando documentos sensíveis a uma civil.
Isso é uma violação dos protocolos de NDA? Eu não me importo, Nikolai disse. Leia, Daisy. Diga-me o que perdi. Daisy pegou o pesado tablet. Seus olhos se ajustaram ao brilho. Ela começou a ler. Era um texto difícil, obrigações, subcláusulas, indenização. Mas Daisy havia passado 3 anos traduzindo escrituras de terras do século XIX para sua tese. Ela conhecia o ritmo da ofuscação burocrática. Ela sabia como os funcionários russos escondiam a faca dentro do buquê. Ela leu a primeira página. Padrão. Ela leu a segunda padrão. Então, na terceira página, em uma subseção sobre responsabilidades de remediação ambiental, ela parou. Seu dedo pairou sobre um parágrafo. A sintaxe era convoluta, uma frase que corria por 6 linhas sem quebra. Julian, ela disse sem levantar os olhos. O resumo mencionava a cláusula de degradação histórica retroativa? Julian congelou. Ele tomou um gole de seu uísque, sua mão tremendo ligeiramente. O quê? É um modelo padrão. Não, Daisy disse. Ela olhou para Nikolai. Não é padrão a forma como isso está escrito. Ela mudou para o russo para ser precisa. Predmasha deata. Diz aqui que você aceita a responsabilidade não apenas por danos futuros, mas por todos os danos ambientais causados pelo proprietário anterior desde 1990. Ela fez uma pausa deixando a informação ser assimilada. Esta mina fica em Chelyabinsk. Ela continuou em inglês. Uma das regiões mais poluídas da Terra. Se você assinar isso, você não está apenas comprando uma mina. Você está comprando 3 décadas de limpeza de resíduos tóxicos. O custo não seria de milhões, seria de bilhões. Isso levaria esta subsidiária à falência. O silêncio na mesa foi absoluto. Era mais pesado do que o silêncio após o copo caído. Nikolai lentamente virou a cabeça para olhar para Julian. O predador estava de volta. O álcool pareceu evaporar de seu sistema, deixando apenas raiva fria e dura. Julian, Nikolai disse suavemente. Isso é verdade? Eu confiei na equipe jurídica. Julian gaguejou, suor brotando em seu lábio superior. Eu não. A tradução pode ser ambígua. Não é ambígua, Daisy interrompeu, sua voz firme. A gramática é caso instrumental. Responsabilidade total. É explícito. Nikolai olhou para o tablet nas mãos de Daisy. Então ele olhou para seu amigo e parceiro de negócios. Você me enganou, Nikolai sussurrou. A percepção o atingiu. Você apostou contra o negócio. Você queria que eu assinasse para que as ações despencassem quando as responsabilidades surgissem. Você ia vender as ações a descoberto. Julian se levantou, sua cadeira raspando ruidosamente. Isso é ridículo. Não vou ouvir uma garçonete interpretar leis internacionais complexas. Estou saindo. Sente-se! Nikolai rugiu. O som era aterrorizante. Não era o grito de um cliente. Era a ordem de um oligarca. Julian sentou-se. Ele parecia um balão murcho. Nikolai pegou o tablet de volta das mãos de Daisy. Ele olhou para a cláusula que ela havia apontado. Ele não a leu. Ele confiou nela. Ele cancelou a transação com um violento toque de seu dedo. Ele colocou o tablet na mesa e virou-se para Daisy. Pela primeira vez naquela noite, não havia zombaria em seus olhos. Não havia arrogância. Havia medo. O medo de um homem que percebeu que quase havia caído de um precipício. E a única pessoa que o havia puxado de volta era a pessoa que ele havia insultado por 2 horas. Você acabou de me salvar, Nikolai disse, sua voz cheia de admiração. Você acabou de me salvar 400 milhões de dólares. Daisy se sentiu exausta. A adrenalina estava caindo. Ela só queria ir para casa. Eu não fiz isso por você, ela disse baixinho. Eu fiz porque odeio gramática ruim. Ela se levantou. O turno estava tecnicamente acabado. Tenho que ir, Sr. Petro. Minha mãe precisa de seu remédio. Ela começou a se afastar, deixando o bilionário, a modelo e o banqueiro traidor sentados nos destroços de sua noite. Espere, Nikolai chamou.
Daisy parou. Ela não se virou. Não venha trabalhar amanhã, Nikolai disse. O coração de Daisy afundou. Ele a estava demitindo de qualquer maneira. Por despeito, porque ela o viu fraco. Por quê? Ela perguntou, sua voz pequena. Por quê? Nikolai disse, e ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Você é super qualificada e porque eu tenho uma vaga de emprego para um tradutor. O salário é negociável, mas garanto que paga mais do que servir bife. Daisy se virou. Nikolai estava de pé agora. Ele ergueu sua taça de vinho tinto escuro. Do Zafra, Daisy, ele disse. Até amanhã, Daisy. Daisy olhou para ele. Ela olhou para Henderson espiando da cozinha. Ela olhou para o luxo que a cercava. Do Zafra, Nikolai, ela respondeu. Ela saiu da sala obsidiana, deixando as pesadas portas de vidro balançando atrás dela. Ela entrou no elevador de serviço, apertou o botão do térreo, e quando as portas se fecharam, ela finalmente se permitiu sorrir. O rato não só rugiu, o rato assumiu a casa. A viagem de metrô de volta para o Queens foi uma transição abrupta. Apenas uma hora atrás, Daisy estava saboreando um champanhe vintage que custava mais do que as aposentadorias anuais de sua mãe. Agora, ela estava espremida entre um cansado trabalhador da construção e um adolescente ouvindo música alta, as luzes fluorescentes do trem piscando acima. Quando ela destrancou a porta do pequeno apartamento no térreo, o cheiro de radiadores velhos e repolho cozido a atingiu. O cheiro de pobreza. Sua mãe, Catherine, estava dormindo na poltrona reclinável, sua respiração superficial. Uma pilha de envelopes de cartas vermelhas estava sobre o balcão da cozinha. Avisos finais. Daisy tocou o cartão de visitas de titânio em seu bolso. Parecia quente, como um talismã, limpa a garganta, ou talvez ouro de tolo. Ela não dormiu naquela noite. Ela deitou na cama, olhando para as manchas de água no teto, revivendo a cena. Ela realmente havia humilhado um bilionário. Ele realmente havia lhe oferecido um emprego? Na fria luz das 4 da manhã, os eventos na Obsidian Room pareciam um sonho febril. Limpa da garganta. Homens como Nikolai Petro não contratavam garçonetes para gerenciar seus impérios. Eles ficavam sóbrios, percebiam que haviam sido momentaneamente encantados por uma novidade e seguiam em frente. Às 8 da manhã, a dúvida havia se solidificado em uma pedra pesada em seu estômago. Ela decidiu que não iria. Ela não suportaria a humilhação de ser mandada embora pela segurança, de ouvir Nikolai rir e dizer: era uma piada, ratinha. Então, às 8h15 da manhã, houve uma batida na porta. Não era um mensageiro. Era um homem de terno preto usando um fone de ouvido. Daisy Bennet, ele perguntou. Ele não parecia pertencer ao Queens. Sim, o Sr. Petrov enviou um carro, ele à espera para a reunião das 9 da manhã. Daisy olhou para sua roupa, calça de moletom gasta e camiseta. Eu não estou vestida. Eu não pensei que ele estivesse falando sério. O motorista verificou seu relógio. Você tem 10 minutos, senhorita Bennet. O Sr. Petro não gosta de esperar. A viagem para a Sterling Tower foi silenciosa. Daisy sentou-se na parte de trás do Maybach, observando a cidade passar embaçada. Ela havia colocado seu único terno de entrevista, um conjunto azul marinho que havia comprado em uma loja de segunda mão para suas apresentações de pós-graduação. Estava limpo, mas o corte era datado. Quando ela chegou aos escritórios da cobertura da Petro Holdings, a atmosfera era inteiramente diferente da do restaurante. Aqui, o ar crepitava com um comércio de alto risco. Telefones tocavam, analistas gritavam em fileiras de monitores, e as paredes eram forradas com arte abstrata que parecia agressiva e cara. A recepcionista não perguntou seu nome. Ela simplesmente apontou para as portas duplas de carvalho no final do corredor. Ele está na sala de reuniões. Daisy desceu o corredor. Seu coração batia forte contra suas costelas, mas ela se lembrou da sensação da taça de champanhe em sua mão.
Zar Chestnut, a honestidade, ela empurrou as portas. A sala de reuniões era enorme. Uma longa mesa de mármore preto dominava o espaço. Nikolai sentou-se à cabeceira, parecendo impecavelmente fresco, como se não tivesse consumido 3 garrafas de vinho na noite anterior. Mas ele não estava sozinho. Julian Thorne estava lá. Mas Julian não estava sentado. Ele estava de pé, pálido e despenteado, flanqueado por 2 seguranças corporativos e uma mulher que parecia uma advogada. Nikolai levantou os olhos quando Daisy entrou. Sua expressão era ilegível. Ah, Nikolai disse, sua voz ecoando na grande sala. A especialista em sintaxe chegou. Ele gesticulou para uma cadeira ao lado dele. Sente-se, Daisy. Daisy sentou-se. Ela evitou olhar para Julian, cujos olhos estavam queimando buracos no chão. Estávamos apenas discutindo o contrato de Chelyabinsk. Nikolai disse, seu tom conversacional. Parece que minha equipe jurídica confirmou sua tradução. A cláusula de responsabilidade estava de fato enterrada no adendo. Um erro administrativo, de acordo com o Sr. Thorne. Foi um erro, Nico, Julian implorou, sua voz falhando. Juro que não vi. Você não viu? Nikolai repetiu. Mas uma garçonete lendo de cabeça para baixo em um restaurante mal iluminado depois de trabalhar um turno de 10 horas, viu? Nikolai se levantou e caminhou até Julian. O silêncio na sala era aterrorizante. Eu não tolero incompetência, Julian, mas certamente não tolero traição. Você estava vendendo as ações a descoberto. Encontramos as ordens de negociação esta manhã. Julian desabou. A luta se esvaiu dele. Tirem ele daqui, Nikolai disse aos seguranças, e chamem a esse aqui. Eu quero que ele seja processado por uso de informações privilegiadas. Enquanto Julian era arrastado para fora, ele não olhou para Nikolai. Ele olhou para Daisy. Não havia mais ódio em seus olhos, apenas choque. Ele havia sido derrubado pela pessoa que ele não considerava digna de contato visual. Quando as portas se fecharam, Nikolai exalou. Ele se virou para Daisy. A intensidade de Tubarão suavizou apenas uma fração. Você salvou a empresa $400 milhões na noite passada, ele disse. Eu te disse, Daisy respondeu, sua voz firme. Eu só odeio gramática ruim. Nikolai riu. Ele pegou uma pasta da mesa e a deslizou para ela. Isso não é uma oferta de emprego para um tradutor, ele disse. Daisy abriu a pasta. Era um contrato de trabalho. O título no topo dizia Analista Sênior de Relações Internacionais. Seus olhos percorreram o valor do salário. Ela parou. Ela piscou. Era mais dinheiro do que sua mãe teria ganhado em 10 vidas. Era o suficiente para os melhores médicos. Era o suficiente para uma casa com jardim. Era o suficiente para ser livre. Não posso aceitar isso, Daisy disse baixinho. Nikolai franziu a testa. O salário é insuficiente? Não, Daisy disse, é demais. Não tenho experiência em finanças. Tenho um diploma em literatura eslava. Sou uma garçonete. As pessoas dirão. As pessoas dirão o quê? Nikolai interrompeu. Que você dormiu para chegar ao topo. Deixe-os falar. Eu não contrato por itens de currículo, Daisy. Eu contrato por caráter. Eu contrato pela pessoa que tem a coragem de me dizer a verdade quando todos os outros estão mentindo para manter seus bônus. Ele se inclinou, colocando as mãos na mesa de mármore. Você tem uma mente afiada. Você entende cultura, o que significa que você entende pessoas. Eu posso te ensinar finanças em 6 meses. Eu não posso te ensinar integridade. Isso você tem ou não tem? Daisy olhou para o contrato. Ela pensou nos envelopes vermelhos em seu balcão. Ela pensou no Sr. Henderson estalando os dedos para ela. Eu tenho condições, Daisy disse. Nikolai ergueu uma sobrancelha. Você está negociando? Bom, preciso de benefícios médicos completos com efeito imediato para minha mãe, sem período de carência. Feito. E preciso terminar meu mestrado. Aulas noturnas.
Eu pagarei a mensalidade, Nikolai disse. Considere como desenvolvimento profissional. E mais uma coisa, Daisy disse. Diga. Quero jantar na sala obsidiana esta noite. E quero a mesma mesa. Nikolai sorriu. Era um sorriso genuíno desta vez, um que alcançava seus olhos. Te pego às 8. Um ano depois, a chuva caía em Manhattan novamente, mas dentro da sala obsidiana estava quente e dourada. Daisy Bennett sentava-se na mesa 4. Ela não usava poliéster. Ela usava um blazer creme, sob medida que inspirava respeito. Ela segurava um copo de água mineral, revisando um briefing sobre o clima geopolítico no leste europeu. Sua água com gás, senhorita Bennett. Daisy levantou os olhos. Uma jovem garçonete, parecendo aterrorizada e exausta, estava colocando o copo com as mãos tremendo. Ela tinha uma mancha de farinha em seu avental. Daisy sorriu. Ela se viu nos olhos da garota. O medo, a exaustão, a esperança. Obrigada, Daisy disse. Ela fechou sua pasta. Qual é o seu nome? Emily, senhora. Bem, Emily, Daisy disse, respire fundo. Você está fazendo um ótimo trabalho e certifique-se de verificar a safra do Cabernet para a mesa 7. O gerente misturou as caixas mais cedo. A garota olhou para ela, atordoada pela gentileza. Obrigada, muito obrigada. Nikolai Petro deslizou para o assento oposto a Daisy. Ele parecia cansado, mas feliz. Ele colocou a mão sobre a dela na mesa. Pronto para a reunião de fusão? Ele perguntou. Sempre, Daisy respondeu. Ela olhou pela janela para as luzes da cidade. Ela não era mais um rato. Ela não era um fantasma. Ela era Daisy Bennett. E ela havia reescrito sua própria história, uma frase de cada vez. Dizem que o caráter é quem você é quando ninguém está olhando. Mas às vezes o caráter é quem você é quando a pessoa mais poderosa na sala está olhando e você se recusa a ser pequena. Daisy Bennett não apenas mudou sua conta bancária naquela noite. Ela mudou a definição de poder em uma sala cheia de pessoas que pensavam que eram donas do mundo. Ela provou que a dignidade é uma moeda mais valiosa que o ouro e que às vezes a voz mais silenciosa na sala é a única que vale a pena ouvir. Nikolai Petro aprendeu que você nunca sabe quem está segurando as chaves de sua salvação. Pode ser apenas a pessoa que está servindo sua água. Para todos, se esta história lhe deu arrepios, ou se você já se sentiu subestimado e quis provar que o mundo estava errado, clique no botão curtir agora mesmo. Isso realmente ajuda o canal. E eu quero saber o que você teria feito no lugar de Daisy. Você teria permanecido em silêncio ou teria falado? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Eu leio cada um. Não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para nunca perder uma história que traz o drama da vida real direto para a sua tela. Vejo você no próximo.